Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Professor Rodolfo que está falando. Espero que todos estejam bem. Pessoal, hoje eu vou trazer para vocês um assunto fantástico, tá? Um assunto muito legal, muito gostoso de se estudar e de se trabalhar também. Para quem não conhece, essa plaquinha aqui, o nome dela é Arduino, tá? O Arduino, pessoal, eu já comentei alguma coisa do Arduino em aula para vocês e hoje eu vou mostrar um pouco na prática para vocês como é que ele funciona, tá? E vocês vão ter a oportunidade de trabalhar com o Arduino também, tá? Mesmo quem não tem a plaquinha vai poder trabalhar com o Arduino hoje. Guardem aí para ver. Para quem não sabe ou para quem não se lembra, pessoal, o Arduino é uma placa de prototipagem, tá? Deixa eu escrever a palavra aqui. Uma placa de prototipagem, tá? E o propósito dele, como o nome diz assim, de forma, vamos dizer assim, seca, né, é montar protótipos de projetos que envolvem computação física, tá? O que que é isso? São projetos que vão envolver a computação com o mundo físico, com o ambiente físico ao meu redor, tá? Então, olha que legal, eu montar projetos que vão interagir com o meu meio ambiente, tá? Isso é uma forma seca de se falar, né? É uma forma fria, mas a questão, pessoal, é que eu posso fazer com o Arduino virtualmente qualquer coisa, tá? Qualquer projeto que vocês imaginam de eletrônica, elétrica ou computação, eu posso fazer com o Arduino, tá? Tudo que envolve interação com o meio ambiente, tá? Eu posso estar utilizando a placa, né, o Arduino, para estar fazendo o projeto que vier à cabeça. E realmente, pessoal, o limite é a nossa imaginação, tá? Às vezes as pessoas têm uma. Eu acabei de assistir um vídeo aqui, né, para estar explicando isso para vocês. Já vou disponibilizar o vídeo para vocês também, né? Tinha um rapaz que estava cansado de ouvir a voz de algumas pessoas na televisão, né? Então, por exemplo, imaginem alguém que você não gosta de ouvir, né? Por exemplo, sei lá, William Bonner, por exemplo. Ah, estou de saco cheio de ouvir a voz do William Bonner. O cara montou um projeto usando Arduino para que na hora que o William Bonner começa a falar na televisão, o Arduino faz a televisão entrar em mute, né? Tira o som da televisão. Olha que interessante. Óbvio, não era o William Bonner, né? Mas é só um exemplo, né? Olha que legal, pessoal. Qualquer coisa que está relacionado com o ambiente físico, virtualmente eu posso montar com o Arduino, tá? É, vou trazer aqui para vocês, tá? Uma série de sites. Eu já vou passar aqui por todos eles. Mas o primeiro, obviamente, é o site oficial do projeto do Arduino. Eu aconselho todos vocês a entrarem aqui para aprenderem um pouco mais sobre o que é a placa, conhecerem um pouco mais sobre os projetos que são desenvolvidos com ela. Tá? Ela é uma placa italiana, tá? Ela tem origem na Itália e o mais legal, ela é open source, ou open hardware. Tá? O que significa isso? O projeto dela é aberto, tá? Qualquer um pode fazer download do projeto dela e, obviamente, precisa entender um pouco de eletrônica, né? Pode fazer o download do projeto e construir a sua própria placa Arduino, tá? Ou você pode, obviamente, comprar uma placa pronta, tá? Você pode comprar ou você pode construir o seu próprio Arduino, mas a questão é que ela é aberta, tá? Ela não é proprietária. E aqui no site vocês podem ter uma ideia, tá, de outros projetos, inclusive, pessoal, olha que legal, projetos aí para
se trabalhar com a crise, né, do Covid. Tá? Olha que legal, eu estava dando uma olhada aqui e o pessoal está utilizando o Arduino para construir máquinas de ventilação para o hospital, tá? De baixo custo, obviamente, tá? Tão boas quanto as máquinas mais profissionais, vamos dizer assim, tá? Então é possível construir até ventilador mecânico, entre outros projetos aí que podem ajudar o mundo nesse momento, tá? Inclusive, eu desafio os meus alunos a pensarem em possibilidades aí, tá? Utilizando o Arduino ou algum outro tipo de tecnologia, né, para tentar ajudar a mitigar os problemas que nós estamos passando, tá? É... Aí você pode falar assim, mas Rodolfo, eu não entendo de eletrônica, né? Eu não sei lidar com nada disso. Eu estou fazendo computação, na verdade, eu faço ADS, né? A minha área não é eletrônica. Aí que tá, gente. O Arduino, ele simplifica e muito os projetos de eletrônica, de elétrica, né, para que nós possamos construir aí os projetos que nós queremos, tá? Então ele é uma ponte entre, vamos dizer assim, o leigo e o projeto que você quer montar. Ele simplifica e muito, tá? Até uma criança aí de 10, 11 anos do ensino fundamental pode utilizar o Arduino para construir seus projetos. Vocês vão ver isso nos vídeos aqui que eu vou deixar disponível, tá? Alguns projetos que foram construídos por crianças, tá? E profissionais que nem são da área de eletrônica e muito menos da computação, tá? Então, artistas, médicos, né? Outros profissionais podem utilizar o Arduino para montar os seus projetos, tá? Então, obviamente, não é do nada, ele não simplifica tudo, mas ele cria sim uma camada de abstração muito grande, possibilitando que todos tenham acesso à placa, né? Todos tenham acesso à tecnologia, né? E possam construir seus projetos, tá bom? É super legal a gente estar conhecendo essa tecnologia. Além de tudo isso, né, o Arduino ele é a porta de entrada, é uma tecnologia que as pessoas utilizam para ser a porta de entrada para o que nós chamamos de universo maker. Tá? O que é o universo maker? É o universo do faça você mesmo. Tá? Se você tem uma necessidade, por exemplo, na sua casa, está precisando, por exemplo, controlar a irrigação da sua plantinha. Você tem uma planta e você esquece de colocar água para ela, né? Todo dia você precisa colocar água na planta e você esquece de fazer isso. Você pode automatizar isso utilizando o Arduino, né? Você pode, com certeza, você pode comprar uma solução pronta para isso. Você pode comprar, mas a que custo, né? E outra, não tem graça, né? O mais legal é a gente fazer o projeto nós mesmos, tá? Isso é universo maker. Faça você mesmo, tá? Olhe uma necessidade que você tem ali no ao seu redor e faça você, né, a solução. Isso é universo maker. Não é só com Arduino, tá? A gente poderia expandir, por exemplo, fazer um bolo em casa, faz parte do universo maker, né? Você pode comprar o bolo pronto, obviamente, mas talvez seja mais divertido fazer o bolo. Aí nesse caso, vou falar pra você sincero, o bolo, no caso, eu prefiro comprar pronto, então não é muito a minha praia. Mas faz parte do universo maker, sim, tá? E além disso, né, do universo maker, ele também é a porta de entrada para a internet das coisas, tá? Porque o que é a internet das coisas? Nada mais é do que eu conectar as coisas ao meu redor, né, na internet. Eu conectar, trazer inteligência aos objetos físicos ao meu redor, né, trazendo ali poder computacional e eletrônico para eles. E o Arduino é uma das tecnologias que nós podemos utilizar para fazer isso. Tá? Então vale super a pena vocês
dedicarem um tempo para aprender o Arduino, tá bom? Então, aqui no site, é em inglês, obviamente, tá? Se vocês utilizarem o Chrome, o Chrome tem a possibilidade de traduzir, né, o site, tá? Mas eu aconselho vocês olharem em inglês mesmo. Aqui tem What is Arduino, né, onde ele vai explicar um pouco mais sobre o Arduino, e eu aconselho todos a assistirem esse vídeo aqui, ó. Então vocês vão entrar aqui, ele é do YouTube, vocês clicam aqui no YouTube para ele abrir o link do YouTube, tá? E, bom, deixa a propaganda rolar aqui um pouquinho. Propaganda, pular. Tá, então, é uma palestra do TED, não sei se vocês conhecem. O TED é muito legal, uma série de palestras aí de temas inovadores, temas transformadores, que cientistas, professores, né, diversos profissionais trazem aí do TED temas para serem debatidos, tá? Então são palestras muito legais, são palestras curtas, aí de 15, 10 minutinhos cada uma, e essa palestra aqui é a palestra que o criador, um dos criadores do Arduino, tá? Esse cara italiano, veio dar essa palestra no TED explicando um pouco sobre o Arduino. Mas pessoal, nada técnico aqui, tá? Nada técnico. O objetivo da palestra é ser inspiradora. Então, ele fala aqui, por exemplo, né, de crianças que desenvolvem o projeto do Arduino, tá? Outras pessoas profissionais, tem essa mulher aqui que é fundadora de uma empresa que desenvolve peças para ele, né? E, enfim, o homem da televisão que eu comentei para vocês, tá? O projeto Enough, né? Já basta, não quero mais ouvir a voz de fulano cicrano da televisão, tá? Enfim, aqui ele vai mostrar um monte de projetos interessantes, tá? Uma luva, por exemplo, que consegue identificar o movimento da mão. Então, se por exemplo uma pessoa está falando ali com sinal de libras, né, através da mão, a luva detecta o que a pessoa está falando na linguagem de sinais e transforma em áudio. Olha que interessante, que projeto legal, tá? Aqui um projeto da planta, né? Essa planta ela vai um pouquinho mais além do que eu comentei com vocês. Além de, por exemplo, essa aqui não é da irrigação automática, mas ela posta no Twitter, né, quando ela precisa de água ou quando está muito calor para ela, né? Olha que legal, tudo isso com Arduino. Então aqui vai ter uma série de exemplos que esse senhor vai apresentar, né? Eu aconselho vocês a assistirem aí para ficarem um pouco inspirados e conhecerem um pouco mais sobre o Arduino, tá bom? Aqui também tem o vídeo dessa moça, laboratório da Júlia, tá? Também um vídeo bem rapidinho, 6 minutos. Ela apresenta 5 projetinhos utilizando o Arduino, tá? Que ela acha muito legal. Também achei super legal os projetos que ela mostra aqui no vídeo, tá? Então são ideias aí de projetos que vocês podem criar, tá bom? Então, pessoal, vale muito a pena vocês dedicarem. Tem muito material na internet disponível, tá? De forma acessível, de forma fácil, tá? Com escrita bem simples de ser entendida, onde vocês podem montar os projetos com Arduino. Aí vem a questão, né? Falar, mas Rodolfo, eu preciso da placa Arduino, né, para fazer os projetos. Obviamente, você precisa, né, dessa plaquinha aqui, tá? Só que existem várias plaquinhas disponíveis, tá bom? Então, como o Arduino é um projeto Open Hardware, não existe somente uma placa, existem várias, porque as pessoas pegam ali a necessidade delas e adaptam, né, o projeto. Então, por exemplo, essa placa, ela tem, vamos dizer assim, mais ou menos uns 10 centímetros aí por 7 centímetros, mais ou menos o tamanho dela, talvez esteja um pouco errado, mas é mais ou menos isso. Né? Às vezes você fala, não, pô, eu preciso de uma placa um pouquinho menor, eu preciso de uma placa com mais pinagens, né, mais recursos. Então as pessoas vão adaptando aí, vão criando projetos que se adaptam.
Aqui, por exemplo, no site do Arduino, né, tem uma loja aqui, mas não é o caso, aqui no site do Arduino, a gente tem, deixa eu verificar aqui, resources, né, recursos, produtos. Então aqui, olha que legal, tá? Ele vai mostrar aqui vários produtos, né, várias plaquinhas, modelos de plaquinhas disponíveis, vários modelos de Arduino disponíveis, tá? Cada uma para atender um tipo de necessidade, tá? Por exemplo, a mais simples, a mais famosa, simples por assim dizer, tá, gente? Não é simples, mas a mais famosa é a Arduino Uno, tá? É o Arduino Uno. Esse Uno é de 1 mesmo, tá? Talvez seja porque seja a primeira versão dele, tá? Essa é a mais famosa, a que é mais fácil de ser encontrada. Além dela, a gente tem, por exemplo, ó, o Arduino Nano. O que é o Arduino Nano? É essencialmente essa placa, tá? Mas com menos pinagens e menor, tá? Então eu posso acoplar isso daqui em um ambiente onde essa daqui não cabe, por exemplo, né? Eu tenho ali o Arduino Micro, se eu não me engano o Micro ele é menor que o Nano ou vice-versa, tá? Eu não me lembro agora de cabeça. Enfim, cada placa aqui, pessoal, ela vai ter ali a sua vantagem e desvantagem, tá? Vamos ver aqui uma outra, aqui placas voltadas para projetos de IoT, tá bom? Provavelmente essas placas aqui elas vão vir com algum tipo de módulo, algum tipo de antena já para conexão a uma rede, né? Essa daqui, por exemplo, ela vem com uma interface Ethernet, tá? Interface de cabo, tá? Para nós podermos conectar um cabo nela. Ela projetos do Arduino envolvendo educação, Tire, eu acho que isso aqui são os projetos antigos de Arduino que já não são mais, vamos dizer assim, comercializados, talvez, né? Esse daqui era muito interessante, tá? O LilyPad, e ele é utilizado para roupas inteligentes, então eu posso costurar essa placa aqui em uma roupa, por exemplo, e criar uma roupa inteligente, tá? Com luz, com sensores, tá? O LilyPad. Estranho ela estar aqui no retire, nos aposentados, enfim. Mas, enfim, tem várias plaquinhas e não são todas, tá bom? Não são todas. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão achar outros modelos de placa, tá? E, bom, aí pode surgir uma pergunta então para vocês. Rodolfo, beleza, eu adquiri a placa Arduino Uno, por exemplo. Eu adquiri essa plaquinha aqui, tá? Como que com essa placa, eu consigo fazer a minha planta, né, dizer se ela está precisando de água ou não? Então, obviamente, essa placa aqui, ela não tem todas as capacidades que nós precisamos para montar todos os projetos. Na verdade, ela é o coração dos projetos que nós podemos montar, tá bom? Então, quando eu digo coração, eu digo que aqui eu tenho uma unidade de processamento, tá? Que na verdade não é um processador que eu tenho aqui, tá? É um microcontrolador, ele é mais simples que um processador, mas a ideia permanece, ele processa dados, né? Então aqui eu tenho o processador e tenho a memória, né? E tenho as entradas e saídas, os dispositivos de entrada e saída, como um computador clássico, tá? O Arduino não é um computador, ele é um microcontrolador. Ele é mais simples. E aí, obviamente, você precisa, vamos dizer assim, dos dispositivos de entrada e saída, né? Então, se eu, por exemplo, comparasse o Arduino com um computador, essa placa aqui, o Arduino Uno, por exemplo, e todas essas outras placas aqui, tá? Talvez com exceção de uma ou outra, mas todas essas placas seriam ali apenas o gabinete, a CPU, né, a placa-mãe, o processador, a memória. Tá? Aí, por exemplo, você fala, tá, mas um computador é só isso? Não, eu preciso de um monitor, de um teclado, de um mouse, uma caixa de som, né? Então, dispositivos de entrada e saída. A questão é que no Arduino eu posso plugar uma infinidade de dispositivos de entrada e saída nele, tá? Mas
genericamente, nós vamos chamar esses dispositivos de sensores e de atuadores, tá? Isso de forma genérica para vocês terem uma noção. Então, o que é um sensor? Um sensor é um dispositivo de entrada, tá? De input. E um atuador é um dispositivo de saída, né? Ou output, tá? Então, um sensor, exemplo de sensor, por exemplo, seria um dos mais clássicos, né? O sensor de temperatura, né? Para eu verificar o meu meio ambiente, ou um sensor de umidade para verificar a umidade do ar, né? Ou um sensor, são sensores diferentes, tá? Um sensor de umidade de solo, tá? Para eu verificar ali a umidade de solo da planta. Então, são sensores que vão realizar a entrada dos dados aqui para o Arduino, né? E atuadores. O que é um atuador? Um dispositivo que vai atuar ali no meio ambiente, que é um dispositivo de saída, tá? O mais clássico de todos os atuadores que a gente pode utilizar no Arduino, inclusive hoje eu vou mostrar um exemplo para vocês com isso, é um LED, né? Um LED, uma lâmpada, né? Que acende, pisca, né? Então, assim, esse LED ele está atuando no ambiente, ele está iluminando, né? Sendo acionado, ele pode indicar uma determinada situação. Depois eu vou mostrar um exemplo para vocês. Mas o importante é que ele está emitindo algo para o meio ambiente, tá bom? Então, para você montar os seus projetos, você vai precisar de, além desse coração aqui, né? Você vai precisar, ou na palavra do próprio criador, placa-mãe, tá? Isso aqui é a placa-mãe. Que placa-mãe já vem processador, memória, tudo. Mas você vai precisar também de alguns sensores e de alguns atuadores, tá? Componentes que vão te ajudar a montar o seu a sua ideia, tá? Aquilo que você quer estar criando. Então, não é só o sensor e atuador. Desculpa, não é só o Arduino, você precisa também dos sensores e dos atuadores. Para quem se interessou, para quem vai querer adquirir alguma coisa, vocês podem comprar, por exemplo, agora tudo pela internet, obviamente, né? Você pode comprar o Arduino pela internet, tá? Mas aí eu aconselho vocês a não comprarem somente o Arduino. Vocês podem procurar por kits aonde vai vir o Arduino e esses componentes, tá? Sensores e atuadores. E também, pessoal, por tabela a gente acaba precisando de alguns componentes eletrônicos, tá? Então, o Arduino simplifica muito, mas às vezes a gente precisa de alguns componentes eletrônicos. O que é isso? Eu vou precisar de jumpers, que são fiozinhos para interligar os componentes. Eu também vou precisar de resistores, tá? Para diminuir ali a corrente que está passando, atuadores, enfim, eu vou precisar de alguns componentezinhos para poder interligar os sensores e atuadores com esse cara aqui. Então, eu aconselho vocês comprarem um kit que vai vir ali com os sensores mais utilizados, com os atuadores mais utilizados e os componentes eletrônicos mais utilizados. E aí, a partir desse kit inicial, vocês podem montar ali projetos que vocês acham legal. Óbvio, se vocês pensam em uma coisa, em um projeto muito diferente, aí vocês têm que pesquisar e descobrir quais componentes vocês precisam, né, para vocês adquirirem a parte, tá bom? Eu não vou mostrar aqui nenhum site para não correr risco de dizer que eu estou fazendo propaganda, não, pelo amor de Deus, tá, gente? Pesquisem aí por conta, tá? Tem muita coisa disponível, tá? Se vocês quiserem, obviamente, né? Se vocês quiserem. O preço é acessível de maneira geral? É bem acessível, tá? Não é caro, não é um absurdo. Vamos dizer assim, antigamente, com R$ 100, por exemplo, R$ 100 eu conseguiria comprar um kit bem legal de desenvolvimento inicial aí para Arduino, tá? Então com R$ 100 eu já posso montar aí várias coisas, montar vários projetos bem interessantes.
Por que eu falo antigamente? Porque vocês sabem, o dólar tá galgando aí, né? Todo dia o dólar sobe e não tem como, né? Esses componentes, esses dispositivos, eles são influenciados diretamente pelo dólar, tá? Mas deve estar algo em torno aí, talvez de 120, R$ 130 um kit muito legal de desenvolvimento. Para quem tem paciência também, eu aconselho vocês darem uma olhada em sites da China, talvez, né? Que lá vocês conseguem kits iniciais muito maiores, tá? Com muito mais sensores, muito mais atuadores, a um preço menor, tá bom? Só tome cuidado com essa questão do dólar aí, né? Aí, bom, hoje eu vou mostrar para vocês como nós podemos montar um projeto com o Arduino básico, tá? Para vocês terem uma ideia aí, né? Aí vocês vão falar, Rodolfo, mas como é que você vai fazer? O Arduino é uma placa, você vai ligar uma câmera aí para você e você vai filmar você com o Arduino? Não, porque eu falei no início do vídeo que vocês também vão poder fazer o projeto, tá? E como que vocês vão fazer o projeto? Então, na verdade, eu tenho um site aqui, tá? Então, vocês vão entrar no Google, tá? Ou melhor, já vou abrir ele aqui, depois a gente abre. Então, é um site que simula o Arduino. Então, olha que legal, tá? Esse projeto aqui, por exemplo, aqui tem um projetinho. Esse projeto é um projeto para monitorar a qualidade do ar de um ambiente, tá bom? Então, não sei na casa de vocês, mas aqui em casa, por exemplo, tem muita queimada próxima, né? E graças a Deus, nem a minha família, nem eu, ninguém tem problema aqui em casa com respiração, né? Mas às vezes tem gente que tem problema, então dependendo como está a qualidade do ar, a pessoa precisa fazer uma inalação, tomar um medicamento, né? Enfim. Então, olha que legal, eu posso instalar um sensor no Arduino, no caso é esse sensor aqui, que é um sensor de gás, né, para monitorar a qualidade do ar do meu ambiente que está ali, tá? Da qualidade do ar onde o Arduino está instalado. Então, aqui eu tenho 4 LEDs, tá? Verde, amarelo, um laranja e um vermelho, né? E a ideia é que se a qualidade do ar estiver boa, o LED fique verde, tá? Esse LED verde seja acendido. Se a qualidade piorar, ela for piorando, então os LEDs aqui eles vão acendendo conforme a qualidade vai caindo do ar, né? Então, por exemplo, o ar ficou um pouquinho pior, então o LED amarelo acende. Ficou pior ainda, né? O LED laranja acende. Ficou muito ruim, o LED vermelho acende, tá? Então aqui está o projeto, tá? Obviamente não é físico, então é só um projeto para nós simularmos ele aqui, mas funciona bem legal. E o Arduino, pessoal, eu não mencionei isso antes, mas o Arduino não é simplesmente eu plugar aqui os componentes dele, né? Que nem aqui está tudo ligado, mas não é só ligar. Eu tenho que programar o Arduino. Aí que tá a coisa legal pra gente, né? Eu tenho que programar ele. Então, em um ambiente, um Arduino real, eu plugo o Arduino no meu computador. Então eu plugo ele com um cabo USB, tá? A conexão aqui é USB tipo A, tá? Que é aquele USB quadradinho, um pouquinho maior. A outra ponta é um USB comum. Plugo ele no computador e aí eu abro um software chamado Arduino IDE. Eu não tô com ele instalado, achei que eu tivesse instalado ele aqui. Deixa eu ver se por acaso ele não tá... eu tô com ele desinstalado, eu achei que eu tava com ele instalado no computador, não tô. Mas eu abro um software chamado Arduino IDE, tá? Programo ele, então aqui, por exemplo, tem uma programação, então faço a programação, carrego esse código para o microcontrolador aqui, é tudo muito simples, carrego o código para cá, tá? E a partir desse momento ele vai desempenhar aquela programação que foi indicada aqui, tá bom? Então não é só a parte física, não é hardware. O Arduino ele também é composto pelo software. E a linguagem do Arduino, isso aqui já é a linguagem dele, tá? Apesar disso aqui ser um simulador,
Então ele já simula já com a linguagem, então isso aqui é uma linguagem. A linguagem dele é uma linguagem que é virtualmente igual ao C++ ou C++, né? Que o C++ ele é uma linguagem aí, ele é essencialmente é o C, tá? Com paradigma de orientação a objetos, tá bom? Então, para quem já está acostumado, e vocês todos já estão acostumados com a linguagem C, né? Talvez com exceção do pessoal do técnico, mas porque quem já está acostumado com a linguagem C se sente bem em casa aqui, é bem tranquilo, tá? Então, olha que legal, olha que interessante. Eu vou clicar aqui no LED, dei um clique, e aí apareceu uma nuvem de fumaça, tá? Eu vou afastar essa nuvem de fumaça aqui do sensor, tá? Então, isso aqui simula, isso aqui está simulando, vamos dizer assim, que a qualidade do ar aqui está boa, né? Então, aqui, não sei se dá para perceber, mas o LED verde está aceso. Então, o que eu vou fazer? Vou aproximar essa nuvem aqui, ó. Aproximar, vamos aproximar um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Aí, assim, ficou um pouquinho mais perto, mas vocês perceberam, o LED amarelo acendeu, tá? Então, indicando que a qualidade do ar não está tão legal. Se eu vou afastar aqui um pouquinho mais, ó, ela vai apagar, tá vendo? Chego mais próximo, ela vai acender. Chego mais próximo ainda, então a qualidade do ar está piorando, né? Então o LED laranja acende. Tá? Mais próximo ainda, aí o vermelho acende. Então aqui está bem ruim a qualidade, né? E aí eu vou afastando, ó, e os LEDs vão se apagando, tá bom? Olha que legal, né, gente? Que legal. Óbvio, o LED verde aqui vai ficar sempre aceso, porque indicando que a qualidade, no mínimo, tá boa, tá? Olha que interessante, eu poderia trocar esses LEDs, tá? Poderia trocar esses LEDs por exemplo, uma placa Wi-Fi, o módulo Wi-Fi, que pode enviar essa informação para o meu celular, ao invés de mostrar aqui através de LED, eu posso visualizar essa informação pelo meu celular. Olha que interessante, né? Enfim, isso aqui é um exemplo que eu achei aqui no site pronto, tá? De simulador. E vocês podem criar N projetos aqui, tá? Já vou mostrar para vocês. Só antes disso, deixa eu mostrar aqui para vocês o projetinho que a gente vai criar, tá? Eu só vou mostrar para vocês hoje o básico do básico, que é um exemplo que comumente nós chamamos de Hello World do Arduino, que é acender um LED. Então, eu vou programar o Arduino para que ele faça esse LED piscar, né? Para ele que fique piscando. Quem já conhece Arduino, obviamente, já sabe fazer esse projeto aí de core salteado, tá? Esse é o primeiro projeto que nós fazemos, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês lá na plataforma, tá? Eu só queria apresentar a ideia aqui para vocês, mas esse desenho aqui, ele vai indicar para a gente como que os componentes eles estão interligados, tá? Então, eu tenho aqui o Arduino, aqui embaixo, aqui em cima eu tenho o LED, né? E aqui eu tenho dois jumpers, que são dois fios, são dois fiozinhos, e aqui nós temos um resistor, tá bom? Esses componentes eles estão interligados em uma placa que nós chamamos, tá? Ela tem dois termos, proto board, tá? Esse é o termo, vamos dizer assim, em português, tá? Então não, isso aqui é Brasil. E em inglês o termo dela é breadboard. Breadboard, certo? Qual que é a função dessa placa? É bem simples. Essa placa ela serve para a gente interconectar os componentes, tá, ao Arduino a nível de protótipo. Essa placa aqui é para eu criar um protótipo, para testar uma ideia, para verificar se a ideia é válida, né? E depois, se esse projeto aqui na protoboard está funcionando, é legal, aí eu posso montar o circuito completo, por exemplo, numa impressora de circuitos, né?
Mas só lembrando, o Arduino ele é uma placa voltada para protótipos. Ele não é tão interessante assim para montar projetos finais. Tá? Tem gente que monta, mas existem soluções mais profissionais, vamos dizer assim, tá bom? Enfim, a protoboard, pessoal, só para deixar claro aqui, tá? Aqui tem uma foto da protoboard, tá? Do componente. Então, aqui tem vários furinhos, tá? E eu vou conectar os meus dispositivos, os meus sensores, atuadores, os jumpers, os componentes eletrônicos nesses buraquinhos, tá? Mas existe uma lógica por trás deles, tá? Então, por aqui, essencialmente, a função dessa placa é transportar a energia de um componente para o outro, tá? Então, por exemplo, deixa eu voltar aqui. Esse LED precisa se acender, né? Então, a energia ela vai passar por um dos fios, tá? Vai passar pelos componentes aqui e vai fazer o LED acender. Então, a gente pode dizer que aqui dentro dela, né, desde que eu alimente uma energia, alimente um fio com energia, ela vai percorrer energia aqui dentro, tá bom? Então, como é que funciona? Então, imagine que aqui eu tenho uma fonte de energia, tá bom? Então isso aqui é uma fonte que está gerando energia. Eu estou só fazendo um desenhozinho aqui, pessoal, para explicar para vocês a ideia, tá bom? E eu conecto essa fonte aqui, por exemplo, ó, nesse... Opa, deixa eu fazer melhor. Eu conecto aqui essa fonte, por exemplo, nesse buraquinho aqui, ó. Nesse buraquinho. Então, o que está acontecendo aqui? Como eu conectei nesse buraquinho, aqui tem uma linha, tá vendo que dá para ver que tá numerada, 1, né? Então tem 1, 2, 3, 4, 5, né? Então essas linhas aqui, ó, tá? Elas vão acabar recebendo a energia que está passando por aqui, tá bom? Então o que significa isso? Se, por exemplo, eu pego aqui um outro fiozinho, outro jumper, e conecto aqui nesse buraquinho, e, por exemplo, transporto ele para esse buraquinho aqui, ó, então eu estou estendendo o meu circuito, tá, para essa linha aqui também, tá bom? Então a energia que está passando por aqui, ela vai ser, vamos dizer assim, encaminhada para cá também, tá? Na verdade, a energia não é só isso, tá? Você fechar o circuito aqui, mas essencialmente eu estou plugando aqui uma linha com a outra, tá? Só para vocês entenderem aqui, né? Então, a cada linha aqui elas estão interligadas, tá? Então, debaixo delas existe aqui uma plaquinha de metal, tá? Que interliga essas linhas aqui entre si. E essas linhas laterais aqui, tá? Elas são todas interligadas. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma linha inteira, aqui também eu tenho uma linha inteira, aqui também e aqui também, tá? Isso é possível observar aqui nesse desenho, tá bom? Então, percebam que aqui, ó, essa linha, ela está sendo indicada aqui, tá? E essa linha está sendo indicada aqui, tá? Depois que eu apresentar o exemplo para vocês, vai ficar um pouquinho mais fácil de entender, tá? Vamos para lá, aqui para o projeto. Então, esse aqui é um projeto pronto, tá? Eu vou abrir um projeto novo aqui. Então, eu vou entrar no Google e digitei Arduino Simulator, tá? O site, pessoal, é esse aqui, ó, tinkercad.com. Eu aconselho vocês entrarem pelo Google, porque o Tinkercad, ele tem mais funcionalidades. Eu posso, além de projetos com Arduino, montar projetos aqui com sensores, né, com placas de prototipagem aqui, eu posso montar outros projetos, criar desenhos, por exemplo, utilizando essa plataforma, tá? Então, para a gente ir direto onde a gente precisa, eu aconselho vocês entrarem pelo Google ou vocês digitam aí www.tinkercad.com/circuits, tá bom? Então, ou por aqui ou pelo Google. Vocês vão entrar aqui nesse site, ele deve ser compatível com qualquer navegador atual.
E aí vocês vão clicar nessa opção aqui, ó, Launch Tinkercad Circuits, né? Abrir o Tinkercad Circuits, né? A plataforma. Então vocês vão clicar aqui. Ele vai abrir o site. Acho que ele deve estar carregando aqui ainda. Deixa eu ver. Ah, já carregou. Já carregou. Deixa eu excluir aqui. Tá? Então aqui é onde nós vamos construir o nosso projeto, tá? E aqui são os componentes que nós vamos utilizar, tá bom? Então, eu posso pesquisar aqui por eles, tá? Que legal que ele já está até em português para gente, tá? Se ele tiver em inglês, bom, eu acredito que por padrão ele deva aparecer em português aí para vocês, tá? Mas se ele tiver em inglês, aí vocês dão uma pesquisada, provavelmente, talvez aqui na tela inicial, talvez vocês vão achar alguma opção para mudar o idioma, tá? Se está aparecendo por padrão para mim aqui, provavelmente para vocês vai aparecer também. Ah, pessoal, outro detalhe, talvez seja necessário, que o meu caso aqui já estava aberto, mas talvez seja necessário fazer um cadastro para utilizar a plataforma, tá bom? Se eu não me engano, a minha, como já estava aberto aqui, provavelmente ele já carregou o meu login. Mas talvez seja necessário fazer um cadastro, mas é coisa simples, tá? Não tem muito segredo não. Vou fazer o cadastro aqui no site. E aqui, por exemplo, no menu de pesquisa, eu vou digitar lá Arduino Uno, tá? Então, aqui eu tenho aqui o Arduino Uno, versão R3 dele. Então, se eu clicar aqui e arrastar, ele vem para cá, bonitinho. Só que eu quero também, além do Arduino, eu quero utilizar uma protoboard, tá? Junto com ele. Então, eu vou excluir esse Arduino aqui, que vem só ele. Vou excluir ele, é só clicar e apertar Delete, tá? E vou pegar essa aqui, ó, placa de teste, tá? Placa de teste para ele... Epa, peraí. Isso, para ele pegar aqui o Arduino já com uma protoboard, tá bom? Deixa eu só verificar se ele pega a placa de teste. Ah, ele tem aqui também. Então vamos fazer o seguinte, peraí. Então, peraí então. Vamos... esqueçam isso, vamos... Quero excluir o Arduino. Quero... Oh, meu Deus do céu, peraí, pessoal. Vamos excluir tudo aqui. Desculpem. Bom, vamos lá então. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Ele tá, a protoboard está cadastrada como placa de teste, tá? Eu vou colocar então aqui o Arduino de forma separada, tá? E agora eu vou digitar aqui placa de ensaio, tá como placa de ensaio aqui, tá bom? Bom, pessoal, eu vou pegar aqui a placa de ensaio que ele está falando, tá? E vou deixar aqui também. Só uma curiosidade em relação ao protoboard, tá? Existem protoboards de diferente tamanho. Nós vamos nos referenciar a ela pelo número de pinos que ela tem, tá? Então, por exemplo, dá para perceber que isso que ele está criando aqui, gente, são os jumpers, tá? Que eu não quero, não era a minha intenção, era só arrastar assim para baixo. Essa protoboard aqui, por exemplo, ela tem mais pinos que essa daqui, tá? Aí, por exemplo, eu tenho uma outra protoboard aqui, ó, que tem menos pinos. A questão é que uma é menor que a outra, tá bom? Então, dependendo da quantidade de componentes que a gente quer interligar, eu preciso de uma protoboard maior, tá? Mas, obviamente, uma protoboard menor, ela ocupa menos espaço, é um pouquinho mais elegante, né? Então, se eu não tenho tanto componente, uma protoboard pequena é interessante. Aqui nós vamos usar, deixa eu excluir essa protoboard, a gente vai utilizar essa daqui, tá? Que é uma protoboard mediana. Eu esqueci o número de pinos que ela tem, não me lembro de cabeça, mas ela é bastante comum aí em kits do Arduino que eu compro, tá? Vem com uma protoboard com essa quantidade aqui de pinos. Bom, pessoal, o que a gente vai fazer então aqui? A gente vai interligar um LED, tá? Aqui na protoboard, para a gente controlar esse LED pelo Arduino. Então, eu vou digitar aqui
LED. Tá? Então ele vai ter aqui um LED comum, tá? E aqui eu tenho um LED RGB, tá? Então o LED comum ele vai ter só uma cor e esse LED RGB eu posso controlar a cor que ele vai emitir pelo Arduino, tá bom? Então esse LED aqui ele vem com as 3 cores básicas que a gente usa em eletrônica, Red, Green e Blue, e a mistura dessas 3 cores básicas eu posso gerar qualquer outro tipo de cor, tá? Então eu vou pegar aqui o LED, vou deixar ele aqui de lado por enquanto, tá? E aí esse LED ele é vermelho, né? Eu posso mudar a cor dele, por exemplo, eu seleciono aqui ele, aí aqui na janelinha eu escolho a cor que ele vai ter, tá? Então, por exemplo, sei lá, verde, né? Então LED verde. E aí, pessoal, é o seguinte, todo circuito elétrico ele tem um lado, vamos dizer assim, um positivo e um lado negativo, tá? Então, a ideia é que os elétrons eles fluam de um lado para o outro. Então, a movimentação dos elétrons, que nada mais é do que a corrente, né, é o que vai fornecer a energia para os meus componentes, tá bom? Então, sempre tenham isso em mente na hora que vocês forem montar qualquer tipo de circuito, tá? O circuito ele precisa ser fechado, tá? Lado positivo e lado negativo, tá? E o LED aqui, ele tem 2 perninhas, tá? A gente vai até o nome aqui, catódica e anodo, tá? Essa catódica é a negativa, é o lado negativo, tá? Então isso aqui tem que ficar interligado ao lado negativo. E o anodo, ele é o lado positivo, tá bom? Aqui no simulador não dá pra gente visualizar, mas o lado positivo, a perninha dele, num LED real, ele é sempre maior, tá bom? Então o lado positivo, ele é sempre maior. O que a gente vai fazer com isso daqui? Uma perninha aqui, a negativa, ela vai ter que ficar em uma linha, em uma dessas linhas, e a perna positiva, ela vai ficar em outra linha, tá? Não importa qual dessas linhas vai ser. O importante é que elas estejam em linhas separadas, tá bom? Então, por exemplo, ó, vamos deixar ele aqui, ó, por exemplo, na linha 7 e na linha 8. Deixa eu jogar um pouquinho mais para baixo aqui para a gente ver o número. Então, na linha 7 e na linha 8. Então, o lado negativo está na linha 7 e o lado positivo está na linha 8. Tá? O que eu não poderia fazer, pessoal... criou um jumper aqui, né? Não quero criar um jumper agora. O que eu não posso fazer seria, por exemplo, colocar essas 2 perninhas na mesma linha, tá bom? Aí estaria errado. Bom, o que a gente vai fazer agora? Essencialmente, a gente tem que ligar esse LED, essas 2 perninhas, né, em uma dessas interfaces aqui que o Arduino oferece pra gente, tá? Então, isso daqui, deixa eu mostrar aqui a foto do Arduino novamente, vou pegar o Arduino real, tá? São os pinos que o Arduino utiliza para interagir com os dispositivos externos. Tá? Essencialmente, esses pinos são utilizados, então, para interação com o ambiente externo. Então, essencialmente, é onde eu vou interligar os sensores e os atuadores. Tá bom? Só que cada um deles tem algumas funções específicas. Tá bom? Eu não vou ficar explicando aqui que é cada função, porque senão ficaria uma coisa maçante, tá bom? Mas as principais são essas daqui, ó, que vai do 0 até o 13, então cada pininho aqui tem uma identificação, do 0 até o 13, são os pinos digitais. Tá? Então aqui eu vou plugar os componentes digitais. E aqui, ó, do A0 até o A5, são os pinos analógicos. Tá? Então aqui são os pinos digitais e os pinos analógicos. Tá? De maneira bem simples para vocês entenderem, tá? Um
pino digital, ou melhor, um sinal digital, é um sinal que vai ter um número fixo de variações. Tá? Normalmente, na maioria esmagadora dos casos, são 2 variações. Tá? Então, o computador é uma máquina digital porque ele lida com 2 níveis de informação. Quais são esses níveis de informação que o computador trabalha? Então, digital, né? É 0 e 1, tá bom? 0 ou 1. Tá? Quando a gente fala analógico, tá? Um sinal analógico, eu tenho ali, por exemplo, 2 extremidades, 2 valores limitantes. Por exemplo, eu tenho lá 0 e 1. Só que dentre esses 2 valores, o sinal pode variar infinitamente. Então, por exemplo, 0.1, 0.2, 0.23. Deixa eu puxar esse 2 aqui um pouquinho mais, esse 1 um pouquinho mais para baixo. 0.231, tá? Então, ou seja, 0.5. Então, dentre 2 valores, o sinal pode variar infinitamente, tá bom? Então, alguns componentes são digitais e outros componentes são analógicos. Então, por exemplo, o LED, essencialmente aqui, eu quero que ele seja digital. Por quê? Ou ele vai estar aceso ou ele vai estar apagado, tá bom? Então isso é uma informação digital. Eu tenho também, por exemplo, só para mostrar um exemplo para vocês, um sensor de som, tá? O sensor de som, dependendo do sensor de som, ele pode ser digital ou pode ser analógico. Se eu quero, por exemplo, utilizar o sensor de som para medir a intensidade do som ali que eu estou captando no ambiente. Então, por exemplo, se a pessoa está falando baixinho ou se a pessoa está falando muito alto, né? Então tem variações possíveis ali que pode acontecer. Sei lá, pode ter infinitas variações que podem ocorrer, né, entre a pessoa estar falando baixinho e a pessoa estar falando muito alto. Então isso é um sinal analógico, tá? Ou eu posso, por exemplo, usar um sensor de som para simplesmente dizer, olha, eu tenho som ou eu não tenho som. Então não existe meio termo, ou eu tenho ou não tenho. Então, no primeiro caso é analógico, no segundo caso é digital, tá bom? Então dependendo do componente que eu for trabalhar, ele vai ser digital ou vai ser analógico, tá? Então a gente tem que pesquisar bem isso daí antes de adquirir os componentes. Então é o seguinte, essencialmente eu vou plugar esse LED. Por que eu estou falando essencialmente? Porque tem algumas questõezinhas que a gente tem que levar em consideração aqui, tá? Eu vou plugar esse LED em uma dessas portas aqui, tá bom? Porque aí eu posso controlar ele via programação, tá? Só que o que vai acontecer? Vamos lá, já vamos construindo então. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, ó, o lado positivo. Então, eu estou interligado aqui ó, na mesma linha, tá? Então, tá tudo interligado aqui nessa linha, o lado positivo. Eu vou clicar aqui e vou... Isso aqui é um jumper, é um fio. Eu vou interligar em um desses pinos digitais aqui, tá? Qual que vai ser? Pode ser, essencialmente, nesse exemplo, pode ser qualquer um, tá? Então, vou colocar, sei lá, o pino 7. Aqui, pino 7, tá? Então, vamos dizer assim, agora, sempre que eu quiser controlar esse LED aqui pelo Arduino, eu vou fazer referência ao pino 7, tá? Só que ainda o circuito, pessoal, não está pronto, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo mexer com esse LED, esse jumper, não consigo. Vai ficar assim por enquanto, tá, gente? Bom, deixa assim. Por quê? Porque eu preciso fechar o circuito. Esse daqui é só o lado positivo. Agora eu também preciso fechar o lado negativo, tá? Então eu vou pegar aqui a perninha negativa, aqui, e vou plugar em um dos pinos que tem a identificação, ó, GND. Esse GND é ground, tá? Ground. Então o ground sempre vai ser o negativo no Arduino. Então eu tenho ground aqui, tenho o pino aqui, tá?
Tenho aqui também, ó, ground, ground, né? Então são esses 3 pinos. Bom, eu poderia plugar aqui, tá? Eu vou plugar aqui, tá? Então pode ser qualquer um deles. Então, beleza. Então, o positivo aqui e o negativo está aqui, tá bom? Eu vou mudar, eu vou modificar isso daqui ainda, tá, gente? Não está completo. Eu vou modificar a cor deles aqui, tá? Então, poderia ser qualquer cor não influencia, tá? Mas eu vou colocar esse daqui como vermelho, tá? Então, significa que é o positivo. E esse daqui eu vou colocar ele como preto, tá? Simbolizando que é o negativo, tá? Normalmente nós utilizamos um jumper preto para indicar o lado negativo, mas pode ser qualquer um, tá? Bom, então o circuito aqui, pessoal, tá pronto, tá? Então, como é que funciona aqui? A energia ela vai fluir aqui do lado positivo e vai em direção ao lado negativo, tá? Então, como é que funciona? O circuito, a energia vai passar por aqui, vai percorrer, vai cair aqui, aí o que vai acontecer? A protoboard vai espalhar isso daqui para toda essa linha, vai cair aqui no LED, a energia vai passar pelo LED, vai acender, ele vai ter que acender, e aí ela vai cair aqui no lado negativo, vai cair aqui por essa perninha, vai cair na linha 7 aqui da protoboard, e aí ela vai cair aqui nesse fio, nesse jumper, e vai levar para o pino ground. Tá? Então o circuito está pronto. Funciona isso? Funciona, tá? Funciona. No entanto, nós temos um probleminha. O problema é que a corrente que vai passar por aqui, ela vai ser muito alta para esse LED. Tá? Então, na hora que essa corrente passar por esse LED, vai acontecer 2 coisas. Ou melhor, vai acontecer uma coisa, depende do tempo. Esse LED vai queimar. Por quê? Porque a corrente aqui é muito alta e vai fazer com que o LED queime. Se ele não queimar instantaneamente, ele vai queimar a médio prazo, a curto ou a médio prazo, tá bom? Então, esse tipo de circuito aqui, ele não é aconselhado, tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui, então? Como é que a gente vai resolver? A gente vai pegar esse jumper aqui, vou pegar esse jumper e vamos levar ele... Oh, meu Deus, peraí, deixa eu descobrir como é que faz aqui. Tá, eu não sou youtuber, pessoal, mas agora imaginem aquelas musiquinhas engraçadinhas, né? Pessoa querendo fazer alguma coisa e não conseguiu. Eu só quero arrastar isso aqui pra cá, meu Deus. Vamos lá. Ah, consegui. Ótimo. Beleza. Ó, então vou jogar ele pra cá. Vou jogar ele aqui assim, ó. Vamos jogar ele assim. Tá? Então joguei ele agora na linha 5, tá? Eu quebrei o circuito, tá bom? Eu quebrei o circuito. E nós vamos colocar aqui um elemento chamado resistor, tá? Resistor. Então vamos digitar aqui, resistor. Então aqui temos o resistor, vou pegar esse resistor, vou colocar ele aqui e a outra ponta. Espera aí. No mundo físico é muito mais fácil, né? Vamos lá então. O pessoal tá achando que eu queria mudar ele, queria inverter aqui, mas acho que não é possível. Tá? Ou eu ainda não estou acostumando direito com essa interface. Então eu vou fazer o seguinte. Esse jumper veio à toa. Então é o seguinte, o que eu fiz aqui, ó? Eu peguei o resistor, tá? Conectei ele na mesma linha da perna negativa do LED, tá? E aí o resistor tá passando por aqui e levando para essa outra linha aqui de baixo. Essa outra linha, para a linha 7 aqui de baixo, tá? Aí você fala, mas está na mesma linha. Não, porque aqui eu tenho uma linha, aqui a linha 7 desse lado e aqui a linha 7 desse outro lado, tá? E aí eu vou pegar esse aqui, e agora eu vou colocar ele aqui, na mesma linha do resistor. Bom, o que eu fiz aqui então, gente?
Basicamente, eu adicionei no meio do caminho esse resistor. E qual que é a função do resistor? A função dele é diminuir a corrente que está passando nesse circuito, tá bom? Esse resistor, aqui, todo resistor ele tem uma unidade, tá? Aqui ele é de 1 kΩ, então 1000 ohms, né? É um resistor de 1000 ohms, é uma unidade. Eu vou colocar aqui em ohms e vou colocar a resistência dele em, sei lá, 500. Tá? 500. Vocês vão perceber que até a cor dele aqui mudou, tá? Significa que as cores aqui indicam a resistência do sensor, mas aqui eu posso indicar a resistência dele. Se fosse um componente físico, gente, não tem como eu fazer isso, né? O sensor ele já vem fabricado ali, né, com a resistência apropriada. Então eu teria que comprar um resistor da resistência correta. Aqui poderia ser um resistor de 500, 400, tá? 350, 300, até 1 kΩ estaria bom também, tá? Eu estou jogando aqui 500 para diminuir um pouco a corrente. O que pode acontecer se você colocar um resistor muito alto, o LED não vai acender ou ele vai acender muito fraco porque a corrente é muito baixa, tá bom? Mas acho que um resistor aqui de 500 pro nosso simulador tá ótimo, tá bom? Bom, então pronto, o circuito está pronto, né? Então o que vai acontecer aqui? Então a energia vai passar por aqui, vai cair no LED, tá? Do LED ele vai passar aqui pelo resistor e vai ir aqui para o ground. Como a gente adicionou esse resistor, a resistência aqui desse circuito diminuiu, tá? Então o LED não vai queimar, tá bom? O LED não vai queimar agora, então é o correto. Bom, beleza, então pluguei ele aqui, então o meu projeto físico está pronto. Agora eu preciso montar o projeto lógico, tá? Então vamos lá então, como é que eu vou fazer isso? Aqui eu tenho a abinha de código, tá? E quando a gente clica em código, ele tem duas opções para a gente. A gente pode programar em formato de bloco, tá? Eu não vou entrar em detalhes com isso daqui, mas essa aqui é uma forma lúdica de eu programar, tá bom? Programar por blocos. Isso daqui é muito legal, por exemplo, para ensinar uma criança a aprender a programar, tá? É muito mais simples, muito mais fácil. Então eu tenho por blocos e tenho por blocos e textos e por texto. O que a gente interessa aqui é pelo texto. Tá? Continuar, ok. E por padrão, pessoal, ele já vem com um código aqui, tá? Esse código. Esse código que ele está mostrando aqui é o Hello World que veria em qualquer Arduino, tá bom? E por coincidência, né, o Hello World é justamente fazer o LED acender, tá bom? É fazer o LED acender. Então, o que a gente tem aqui no código? Vamos entender aqui esse código. Bom, primeiro eu vou adaptar o código aqui e vou explicar para vocês o que está acontecendo. O Arduino, ele tem duas funções, tá? O pessoal do primeiro módulo provavelmente não sabe o que é função, mas função é um bloco de comandos, tá bom? É um bloco de comandos. Então, ele tem aqui a função setup e ele tem a função loop. São duas funções, tá? O que acontece? Quando o Arduino liga, ele executa o código que está na função setup. Ele vai executar isso daqui. E depois que ele executa o que está no setup, ele vai executar o que está no loop. Tá bom? Então esse loop vem em segundo. A questão é que quando o loop termina, ele volta a executar o loop. Então o próprio nome já é meio sugestivo, né? Então esse loop, o código que está aqui, ele vai executar repetidamente sem parar. Somente o que está sendo indicado aqui. Tá? Então, primeiro ele vai executar o que está no setup, depois ele vai executar o que está no loop. E aí ele vai ficar repetindo o loop, tá bom? Bom, a função aqui, ela começa, né, pelo nome dela, então void setup, tá? Void setup.
aqui dentro tem o código dela, então dentro dessas chaves é o código, tá? A mesma ideia aqui, né? Então void loop, o nome da função loop, e aqui eu tenho os colchetes que vão indicar o início e o fim da função aqui também. Eu posso mudar o nome dessas funções? Não, você não pode mudar o nome delas, tá? É padrão do Arduino, tá? Então elas têm que começar com assim. Bom, aqui o primeiro comando que a gente está fazendo aqui no setup, então, nós estamos definindo que o pino 7, que é esse pino que a gente está conectado aqui, né? Não é à toa que é 7. O pino 7 é um pino de saída. Saída, porque nós queremos utilizar aqui um dispositivo de saída, um LED. Se fosse um sensor, por exemplo, essa informação eu trocaria por input, tá bom? Então é output. Então, beleza. Eu defini que ele é um pino de saída, né? Um pino de saída. E aí eu entro aqui no meu looping, né? Na minha programação principal. Aqui eu tenho uma função chamada digital write, tá? Ou escrita digital. Então, escrita digital, eu só posso escrever duas coisas. Ou eu escrevo 1, ou eu escrevo 0. Só que aqui eu estou trocando as palavras, né? Ao invés de 1, eu estou colocando high, que seria alto em inglês, e ao invés de 0, eu estou escrevendo low, que seria baixo. Então, o que está acontecendo nessa linha aqui, por exemplo? Eu estou digitando no pino 7 high. Ou seja, eu estou vamos dizer assim, né, de maneira lúdica, eu estou liberando a energia aqui no pino 7. Tá? Eu estou acionando o circuito aqui do pino 7. Então, na hora que esse código aqui for executado, a ideia é que o LED acenda. Tudo bem? Então, high, ele vai acender, porque a energia vai fluir por aqui. E aí, qual que é o código abaixo? Delay 1000. Tá? Esse delay 1000 é para indicar ao microcontrolador aqui do Arduino para aguardar 1000 milissegundos. Ou seja, durante 1 segundo, 1000 milissegundos, né? Durante 1 segundo, ele não vai fazer nada. Só que esse fazer nada, né? Aqui, ó, o high, né? Já está indicando que o LED vai acender. Então, durante 1 segundo, o LED vai ficar aceso. Depois de 1 segundo, o que vai acontecer? Lá no pino 7, novamente, eu vou escrever low. Então, low, ele vai apagar. Ele vai apagar. Tá? E aí, o que acontece? Eu apago ele e espero mais 1 segundo. E depois ele volta aqui para o início e acende o LED novamente. Então, vamos executar o código para testar? Então, eu vou clicar aqui, ó, iniciar simulação. E vamos ver o que vai acontecer. Ah lá. Perceberam? Então, o LED acendeu, 1 segundo. Apagou, 1 segundo. Acendeu, 1 segundo. Apagou, 1 segundo. Certo? Então, acendeu, espera 1 segundo com ele aceso. Low, apaga, espera 1 segundo com ele apagado. Tá? Se eu mudar esses valores aqui, por exemplo, ó, diminuir, vamos colocar aqui, parar a simulação, Se eu mudar isso daqui para 500, por exemplo, 500 aqui, 500 aqui, iniciar simulação. O que vai acontecer? O LED vai ter que ficar piscando mais rápido lá. Ó. Começou a piscar mais rápido, né? Vamos parar aqui, vou diminuir mais ainda, tá? Pessoal, como isso aqui é um simulador, tá? Obviamente não
talvez ele não fique piscando da forma como a gente queira, né? Até tá piscando bonitinho, tá? Mas, obviamente, que no mundo físico é mais interessante, tá? Olha lá, ele piscando muito mais rápido. Ao contrário, se eu aumento isso para 2 milissegundos, por exemplo, ele vai ficar mais tempo aceso e mais tempo apagado. Mais tempo aceso e mais tempo apagado, tá? Se, por exemplo, eu coloco, ó, quero que ele fique 2 segundos aceso, mas eu quero que ele fique 1 segundo apenas apagado. Vamos ver. Aceso. Olha lá, perceberam que ele ficou menos tempo apagado do que aceso? Tá? Então dá pra gente ficar brincando aqui, né? Aí se eu quisesse conectar um outro LED, então eu poderia usar o mesmo circuito, a mesma ideia, só que aí eu vou usar um outro pino aqui para ligar o LED, certo? Pessoal, esse site, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão achar muita coisa pronta, tá? Como eu achei aqui, tá bom? E aí o código, gente, o código é muito simples de entender, tá? Eu desafio vocês a darem uma lida, por exemplo, nesse código aqui, né? E tentarem modificar, fazer algumas adaptações, tá? Para vocês irem treinando, tá? Eu vou passar um exercício para vocês fazerem, onde eu vou pedir para vocês fazerem uma espécie de semáforo aqui, tá? Utilizando o LED verde, amarelo e um vermelho, para quem quiser. Então, pessoal, óbvio, é muito mais divertido fazer fisicamente, tá? Mas quem não tem a possibilidade de adquirir o Arduino, tá? Não pode nesse momento, essa plataforma é fantástica, tá? Dá pra gente simular várias coisas. E tem mais, tá? Eu aconselho de qualquer maneira testar aqui antes do que testar no Arduino físico, porque se você liga as coisas erradas aqui, de maneira equivocada, você corre o risco de queimar a sua plaquinha, tá bom? Queimar um LED, o LED é baratinho, tá? Um LED custa aí centavos, né? Agora, o Arduino, a placa Arduino, ela custa um pouco mais cara, tá? Ela custa uns 30, 40 reais só a plaquinha. Então, queimar ela é um pouco chato, tá? Eu já queimei uma do meu orientador do mestrado uma vez. Foi bem chato, tá? Mas tudo bem. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Dediquem um tempo aí para vocês estudarem o Arduino e vale bastante a pena. Eu vou deixar também aqui com vocês um link para um projeto aqui no YouTube, onde ele ensina exatamente o mesmo projeto que nós fizemos, tá? Só que ele vai mostrar aqui fisicamente, né, os componentes, tá? Como que eu vou usar o Arduino IDE, né, que é a plataforma que eu instalo no computador. Então aqui está tudo bonitinho, explicadinho do que nós fizemos aqui, tá? Desculpem pelo vídeo muito grande, tá? Mas é que tinha bastante coisa realmente para falar. Próxima semana, possivelmente eu volto com vocês com o Arduino, tá? A gente vai fazer algum outro exemplo, talvez alguma coisa mais voltada para IoT, tá? E é isso. Até lá, tentem fazer os exemplos, tentem fazer o exercício. Um abraço, pessoal. Tudo de bom. Até a próxima semana.